que a gente dê palmas e louve ao Senhor. Graças a Deus. Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, né? Por mais esta oportunidade de podermos estar aqui esta noite para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, sem perca de tempo, abra a Bíblia comigo. Tema deste texto, deste culto esta noite. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Livro do profeta Joel, capítulo de número 3, versículo de número, nós vamos ler o 12 e o 13, irmãos. Amém? Aleluia, Espírito Santo. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Versículo 12 e versículo 13. Todos acharam, irmãos? Amém. Quem não achou, está aí no monitor aí. Para quem não achou, pode olhar aí no monitor. Tudo bom? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Diz assim o texto, igreja. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns e com choros e com pranto. Rasguem o coração e não as vossas vestes. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia de anunciar. Amém? Pode tomar assento, igreja, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, mediante este texto, desta campanha, que vem nos trazer este livro do profeta Tiago, do profeta Joel. Joel, nós sabemos que foi um dos profetas menores. E Joel teve a felicidade de escrever 3 capítulos deste livro, que traz à tona a importância de se ter uma vida com Deus e também a importância de mostrar quem é o nosso Deus. Quando nós olhamos para o capítulo de número 1 do livro do profeta Joel, nós vamos ver que Deus faz com que o povo tenha a entender como é estar desgarrado, como é o povo estar longe, como é o povo estar afastado. E Deus, através deste homem, deste profeta Joel, Deus vai novamente falar ao povo. O que nós vemos, irmãos, é que desde o princípio do mundo, quando o homem comete erros, nós vemos que através dos erros humanos, Deus ainda, em sua infinita misericórdia, como nós lemos aqui no capítulo de número 12, no versículo de número 13, que Deus é bondoso, compassivo e tardio em irar-se. Ou seja, Deus até vê que o ser humano peca, Deus até vê que o ser humano erra, e Deus muitas vezes deixa o ser humano andar, ir à frente, continuar na sua vida. Mas não é porque Deus não ama, mas é porque quanto mais o ser humano, diácono Jonathan, se afasta de Deus, mais longe de Deus a raça humana fica, mais perto das coisas ruins
as pessoas se aproximam. E Deus está então dizendo o seguinte: olha, como no capítulo 1, Deus está dizendo: eu vou mandar uma praga para que vocês possam entender que comigo não se brinca, que comigo não se pode andar, ou tem que escolher o mundo ou tem que escolher a mim. As pessoas têm que entender que Deus, irmãos, Ele está acima, e quem está abaixo é o inimigo. E muitas vezes as pessoas são mais dopadas, mais levadas pelo inimigo do que por Deus. E isso aconteceu desde o princípio, quando você vai para o Éden, e Deus então resolve fazer o homem segundo a sua imagem, a sua semelhança. Nós vemos que neste texto a Trindade está lá. A Trindade está produzindo ali um homem, um ser humano, segundo a imagem e semelhança de Deus. Só que quando o homem é formado, o homem então recebe um dom natural de Deus, que a palavra chama de o sopro do Espírito. Ou seja, através deste sopro, o homem, a mulher, tem vida. E através desta vida, igreja, é que Deus requer que o homem e a mulher, que a sua imagem e semelhança seja fiel a Ele. Por quê? Porque Ele é o Criador. Só que nós vemos, irmãos, que o mesmo Deus que usa aqui no capítulo 1 os 4 gafanhotos que trouxe toda a miséria ao povo de Judá, são os mesmos gafanhotos que Deus levantou no Egito para libertar o povo do Egito da escravidão. Notem que no Egito, evangelista João Paulo, Deus usou os gafanhotos em prol do povo. Mas aqui em Joel, Deus vai usar os gafanhotos de Acolida Franciele para tentar trazer o povo de volta. Porque no Egito o povo estava sofrendo e Deus já estava trabalhando. Aqui Joel estava na posição, enquanto o povo de Judá estava afastado, arredio, não queria saber de compromisso, não queria compromisso com Deus, não queria viver uma vida para Deus. Aí então Deus tinha uma maneira de trazer o povo. Vai então os gafanhotos. Nós vemos que 4 tipos de gafanhotos é citado neste texto, que nós vamos ler aqui no capítulo 1, que diz bem claro o seguinte: olha só, igreja, o que o gafanhoto portador, primeiro gafanhoto, deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Sabe o que significa isso, igreja? É que quando o castigo vem, diaconisa Franciele, ele vem mesmo. Mas não vem para matar o cristão. Ele vem para alinhar o cristão. Ele vem para colocar o cristão na posição que ele nunca deveria ter saído. Quem deveria ter continuado, irmãos? Porque uma coisa nós já sabemos: que aqui na terra tudo que tem vida, como diz o próprio salmista, louve ao Senhor. Tem que louvar ao Senhor. Por quê, pastor? Porque o Senhor é o Criador de todas as almas viventes. Aí não adianta chorar. Aí tem muitas pessoas que olham para o tempo e vai falar assim: puxa, mas que Deus maldoso é esse, evangelista Osarias? Porque a Bíblia vai dizer que são 4 gafanhotos. O gafanhoto chega primeiro, ele só corta. Aí vem o segundo, vai começar a comer as folhas. Aí o terceiro começa a comer os galhos de Glória. E esse terceiro deixa pedaços. E o quarto, que é o pior gafanhoto, que é o chamado de devastador ou destruidor, ele vem e limpa tudo, ou seja, não sobra nada para o povo, porque tudo que vem de praga vem para derrubar, para destruir, para desfazer, ou seja, para não deixar sem nada mesmo. É por isso que nós dizemos, igreja, ou servem a Deus da maneira correta, ou vai ter que sofrer. Pastor, mas esse povo aqui de Judá não era o povo que Deus
No capítulo 1 é um julgamento, é o juízo de Deus. Porque é só assim o povo aprende. Tem pessoas que só vai aprender quando chega ao fundo do poço. É por isso que muitas pessoas olham para alguém que não tem perna e dizem assim: como é que pode? Esse cidadão de cadeira de roda hoje está na presença de Deus, é um pregador da palavra. Sabe por quê? Porque se ele andasse, ele ficasse de pé, talvez ele não estaria na presença do Senhor. Então é por isso que muitas vezes Deus faz juízo para que a pessoa volte para a posição que Deus o chamou, que Deus o colocou. Aleluia, Espírito Santo. Não é porque Deus é mau, diaconisa Thaís, não. Porque o pai, quando ama o seu filho, ele corrige. Mas ele fala para o filho: olha, não anda por aquele caminho, que aquele caminho vai te levar para a destruição. Sai do meio daquelas pessoas, que aquelas pessoas vai te levar para um caminho errado, vai te levar para longe de Deus. Porque o que mais tem hoje, diaconisa Franciele, é pessoas que te querem longe de Deus do que perto de Deus. Joel não estava aqui fazendo um papel simplesmente de um aventureiro, não, porque ele não era o primeiro e não seria o último, porque o último profeta veio, Jesus Cristo. Joel estava ali fazendo o papel dele. A Bíblia não relata muito sobre a vida de Joel. Só sabemos que ele era filho de Betuel e também que ele era pertencente da família, do povo de Judá. Então a luta, imagine o diácono Jonathan, alguém que Deus levanta de dentro para corrigir quem está dentro. Muitas vezes Deus levanta a pessoa de dentro, evangelista João Paulo, para corrigir quem está dentro, não é quem está lá fora. É por isso que Deus sempre, o amor de Deus é tão grande, missionária Kátia, que Deus nunca desiste. Aleluia. Desde o princípio, diaconisa Priscila, Deus tem lutado pelo seu povo. Deus tem ido atrás do seu povo, porque Deus o ama. Porque Deus quer que ele seja feliz, que ele alcance o céu, que ele alcance a dádiva de Deus. É por isso que cristão não foi chamado para andar no colo dos outros, para andar de palminha batendo por aí, para o mundo bater palma, não. O verdadeiro cristão veio nesta terra para simplesmente fazer a vontade de um único e verdadeiro Deus, não existe outro. Aleluia. No capítulo de número 2, que é o texto que nós acabamos de ler, o próprio texto vai dizer: o dia do Senhor. O dia do Senhor, irmãos, tem muitas pessoas que não acreditam mais no Velho Testamento. Porque quando nós lemos o livro do profeta Joel, nós vemos que o profeta Joel aqui mesmo, ele já está relatando algo que vai acontecer no futuro. Como os pregadores que aqui já tiveram, falou a respeito de Atos capítulo 2, que vai falar no capítulo 3, versículo 28. E eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Irmãos, só nesse texto já dá para entender, evangelista João Paulo, como que Deus é bom. Como que Deus pega o homem, evangelista Osaías, todo machucado, destruído, esfarrapado. Aí Deus pega, dá um banho da graça. Deus pega, começa a vestir com a armadura do céu. E depois Deus levanta. As pessoas não entendem. Opa, peraí, que Deus é esse que faz isso? Porque não é para qualquer ser humano, não. O que Deus faz, irmãos, é melhor do que qualquer ser humano faria por você. O que a sua mãe faria, o que o seu pai faria, o que os seus irmãos fariam. Deus faz o melhor. Deus faz o melhor. Pastor, mas eu gosto dos meus amigos, porque os meus amigos são tão bons. Eu nem julgo, pastor, porque meus amigos, eles são da vida torta. Porque a Bíblia diz que eu tenho que me fazer de tolo para ganhar os tolos. Mas espera aí, uma coisa é você estar lá para ganhá-los para Cristo. Outra coisa é você estar lá e percebendo que você já está se afastando de Deus, percebendo que você já está andando no caminho errado. Porque o inimigo ele sempre vai dizer assim, como ele falou para Eva: não, que isso? Isso é com
conversa fiada do Deus, não. Você falou isso aí porque Ele sabe que o dia que você comer desta fruta, você vai ser igual a Ele. Sabe, a soberba, quando sobe o coração do ser humano, desagrada a Deus. Deus não quer pessoas que chegam aqui e falam assim: eu sou, eu faço. Não, irmãos. Aqui nós temos que entender que nós somos iguais a todos que estão aí. Eu estou em cima hoje, mas amanhã eu posso estar embaixo. O importante não é o que eu estou fazendo aqui, mas é quem eu estou servindo daqui. É quem eu estou servindo. Para servir a Deus. Tem gente que fala: é fácil servir a Deus, Jaconiza até. Porque Deus não castiga. Tem gente que fala assim, evangelista Osarias: ah, eu cometi uma vez o adultério, não aconteceu nada. Ah, eu roubei uma vez, não aconteceu nada. Calma. A corda vai se dando aos poucos, vai indo, vai pegar 1, 2, 3, 4, 10, 20, mais uma hora vem. Porque a palavra do Senhor diz assim: nada que está encoberto ficará coberto por muito tempo, porque um dia virá à tona. Mas sabe qual que é a bondade de Deus, irmã Glória? É porque Deus está dizendo assim: olha, você pode pecar, mas quando vier a praga, quando vier as coisas ruins, você também vai ter que chorar. Tem gente que fala assim: mas Deus é bondoso. Eu estou pecando, aí a luta começa a vir. O problema começa a aparecer. A dificuldade começa a aumentar. Aí a pessoa vai entender e falar assim: agora, ó Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou vivendo tudo isso? É isso que acontece? Quando vem a dificuldade, o problema, as pessoas correm para quem? Para Deus. Mas não tem capacidade de chegar e dizer: Deus, eu pequei. Eu andei fora do teu caminho, da tua vontade, da tua presença. Senhor, eu reconheço que eu sou um miserável, sou um pecador. Mas as pessoas não querem fazer isso, porque tem vergonha. Tem vergonha de pecar, missionária Cátia, mas não tem vergonha de pedir perdão. E o que Deus exige, o que Deus quer da raça humana, é que a raça humana volte. Por isso que no capítulo 2, ele está falando justamente disso: voltem para mim, ó povo. Aleluia, Jesus. Sai do pecado, sai da vida errada. O tempo é agora, porque Jesus está voltando. E aí muitas pessoas não querem. Aí é onde você vê muitas pessoas assim: ah, eu tenho vergonha de ir na igreja, depois do pecado que aconteceu, depois de eu ter caído. Agora, com que cara que eu vou chegar até a igreja vai vir? Com a mesma cara que pecou. Porque quem tem cara para pecar, tem que ter cara também para enfrentar o seu pecado. Quem não rouba, quem mata, não vai ter que enfrentar o juiz. Só que a única coisa que o juiz da terra pode fazer é prender você, determinar um tempo de prisão, mas um dia você vai sair. Mas e aquele juiz lá? Deus é poderoso. E aquele verdadeiro juiz lá? Não vai adiantar mais, porque para chegar no tribunal de Deus, vai ter que deixar a terra. Verdade, Espírito Santo. E ainda vai ser uma celinha apertada, com um monte de gente, não, irmãos, porque o inferno é espaçoso. Deus estava querendo livrar o povo do inferno. É por isso que Deus estava sempre dando oportunidade. Não é porque Deus era bobo, não. Não é porque Deus permite que as pessoas fazem o que querem e depois fica por isso mesmo, não. Se fosse assim, o texto não diria. Vou ler de novo para você ver. Olha aqui o versículo chave aqui, que está aqui, que é o texto escolhido pelo evangelista João Paulo, mas bem claro o que está escrito aqui no capítulo 2, no versículo 12, que diz 13, diz assim: primeiro, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso, compassivo e tardio em irar-se. Deus até está vendo, irmãos.
como a gente ouve falar muito na igreja, como a gente ouve falar muito na igreja por aí. O homem você pode esconder do pastor, é assim que as pessoas falam. Você pode esconder do papai, pode esconder da mamãe, pode esconder dos seus irmãos, mas de Deus ninguém pode esconder nada. Porque os olhos do Senhor não dormem, Deus não dorme. Pastor, mas o texto diz lá que no sétimo dia Deus descansou. O texto é bem claro, Ele descansou, não dormiu. Aleluia! Porque o nosso Deus não dorme. Ou por que você acha assim, irmão Juan? Que a palavra de Deus diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como um dia. Sabe por quê, igreja? Porque Deus não vê como eu, Paulo, vê. Aleluia! É por isso que os olhos do Senhor é muito melhor e muito mais longe do que os nossos olhos. Lembra de Samuel? Quando foi ungir Davi, Samuel estava olhando para Davi. Acredito eu, evangelista Osaías, que Samuel estava admirado. Imagina Deus falar para mim: vai lá na casa do evangelista Osaías, dá um recado meu para ele. Quando eu chegar na casa do Osaías, eu vou dizer assim: o que o Senhor me tem, Deus? Que o Senhor mandou eu vir aqui. Com tanta gente aí, até chegar no Osaías, o Senhor mandou ir lá. É porque Deus, o propósito de Deus não erra, é específico. Imagina o Samuel chegando lá, Diácono Diogo olhando: ué, mas não tem mais ninguém? Não, tem um que está lá no meio do mato. Está lá cuidando das ovelhas do pai. Ah, chama ele lá. Aleluia, Jesus. Chama ele lá. Você pensa que Deus falou para ele o nome? Falou, igreja? Deus falou para Samuel o nome do filho de Jessé? Não. Falou? Não. Porque Deus é Deus de surpresa. Aleluia. Só fala nome, Diácono Jonathan, quem não tem mais surpresa, quem já conhece o Jonathan. Mas quando vem do céu, é igual aconteceu lá no teu trabalho: chama o Jonathan. Sabe o que é isso? É propósito. Sabe o que é isso? Isso daí é de Deus. Quando Deus manda, até o ímpio tem que obedecer. Aleluia. Não que Samuel era ímpio, tá, irmãos? Só aqui para você entender. Mas quando Samuel chega lá, quando Samuel olha para os outros filhos, que ele não sabia quem era, a olho da carne de Samuel começa a falar primeiro. É por isso que eu falo, igreja: quem é espiritual não olha só por aquilo que se vê. Tem moças que hoje olham para a beleza, para a aparência. Olha que isso daí, irmãos, já foi na Bíblia, isso já é dentro da Bíblia. Quando Samuel olha para os filhos de Jessé, os que estão ali, a Bíblia diz que a aparência deles encheu o coração de Samuel. Só que os olhos de Deus, aleluia, Aleluia, Jesus. não é igual os olhos do profeta, não. Nossa, de teu nome. Profeta é profeta, Deus é Deus. Profeta está a serviço do Todo-Poderoso. Então é o seguinte: Deus manda o profeta. Aí o profeta fala. Se o povo reclama, vai dizer assim para o povo: reclama com Deus, porque eu não vim falar de mim, mas vim falar do Senhor. Eu vim falar do Senhor. Então quem tem que reclamar aqui não é o homem, não é as pessoas, mas vai reclamar com Deus, porque é Deus que manda o profeta falar. Ele até tentou imaginar dentro de si o que muitas pessoas fazem hoje. Eu falo com muitas pessoas que namoram, falo com muitas pessoas que vão se casar. Você orou? Deus falou com você ou o seu coração falou? Uma coisa é você usar o mesmo patamar de Samuel, outra coisa é você querer ouvir Deus falar. Não é porque Samuel, porque aconteceu assim comigo lá em Contenda, quando eu assumi a igreja de Contenda no Paraná. Tinha um casal lá que estava prestes a casar. E quando eu cheguei a assumir a igreja, aí eles vieram pedir para mim orar.
pastor, ora por mim. Eu e ele aqui, nós estamos querendo nos casar, eu queria que o senhor orasse por nós. Amém. Fui orar por ele, da hora Deus já mostrou. Deus mostrou que aquele casamento não era de Deus. E a moça era uma moça muito crente. Era uma moça fiel, temente, era usada até, trabalhava na igreja, fazia grande obra. Só que o rapaz não era de Deus. Só que eu fui falar. Por isso que eu falo, o profeta apanha. E eu fui falar, olha, se vocês pediram para me orar pelo relacionamento de vocês, mas Deus está dizendo que é para vocês, que esse relacionamento é dele. Mas para que eu fui falar isso, irmãos? Já deixei uma impressão ruim para a moça. Como é que eu ia assumir uma igreja, que o membro da igreja ia receber uma profecia dessa? Mas eles que pediram, e Deus me mostrou que eu podia voltar para casa. E eu falei, não, porque isso não é de Deus, que não sei quem profeta tal foi usado. Mas se tanto profeta foi usado, para que você vem falar comigo? Eu sou o mais miserável dos profetas. E outros vão entrar quando Deus realmente fala. Se Deus não falar, eu não vou ficar aí por aí vendendo peixe, vendendo linguiça, não. Eu não faço essas coisas. Mas amém, só disse amém, irmão. Amém, Deus abençoe vocês. Deus vai mostrar. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for, não vai acontecer. Eu pode me linchar, não tem problema. E fui para a oração. Continuaram lá, já ficaram de cara feia comigo na igreja. Já imaginei, pronto, não vai prestar isso aí. A pior coisa que tem é você, pastor, ter membro dentro da igreja que olha para você com cara feia, passa de longe, não te cumprimenta, é ruim. Eu até falo para Deus, Senhor, deixa eu ficar assim, não vou ficar assim, Deus, pode levar embora, porque eu prefiro eu ficar do que fulano ou fulano. Se Deus, o que foi falado, se não for meu, que não se cumpra, mas se for do Senhor, Deus, se cumpra eles enxergar. Irmãos, casaram, nem convidaram, amém, glória a Deus por isso, casado, estou feliz por toda a vida. Chegou, passou 3 meses de casamento, o rapaz estava traindo ela. Ela descobriu, chorou, esperneou, largou a crença de lado, já largou o rapaz, já casou com o outro, já conheceu o outro, aí já foi fora da direção, já conheceu o outro, já casou com o outro, já não estava mais na nossa igreja, glória a Deus. Aí depois foi falar para um outro obreiro lá de Campo Largo, de uma outra cidade. Se tivesse dado ouvido do que Deus falou na boca do pastor Paulo, eu não teria me casado. Aí depois não adianta mais, igreja. Quando a gente não ouve o que Deus está falando na palavra, na hora da dor, da luta, só vai chorar. Olha o que Deus está dizendo, fala para o povo chorar, para o povo clamar, para o povo levantar jejum, para que o povo possa voltar para mim, mas voltar limpo. Aleluia. A luta vem, mas Deus não quer matar, Deus só quer que a pessoa volte, Deus só quer que a pessoa firme, Deus só quer que a pessoa entenda que Ele quer o melhor, não o pior. Imagine uma pessoa que anda sem Deus. É uma pessoa completamente vazia. Amor, igreja, amor verdadeiro foi o que Jesus deu por nós na cruz. Nós temos que olhar para o exemplo de Jesus, não das pessoas. Porque o que é de Deus, quando se coloca na mão de Deus, o Senhor sabe o meu coração como que é, eu estou precisando, estou carecendo, mas que seja feita a vontade do Senhor, não a minha. Tem gente que às vezes fala assim, pastor, eu orei tanto, Deus apresentou. Aí você vai conhecer a apresentação, ô irmão, ele apresentou? Mas como é que, pastor, eu estava assim, estava assado, e agora? Aí já está pronto para casar? Tá. Eu creio que foi de Deus. Tá? Se foi de Deus, amém, irmão. Você que está dizendo, se é de Deus vai dar certo. Se não é, depois não adianta chorar. Porque a gente sabe, irmãos, que tudo que nós fazemos na direção de Deus acontece. Nós vemos aí, por aí, as pessoas contando uma história de que o peixe foi já como o Jonathan falou isso, que o peixe fora da água ele morre.
É como a flor fora da terra, ela morre também, porque é essência. Né? Eu estava aqui, já pregou, falou sobre isso. Essência. Nós, sem Deus, nós morremos também. Nós acabamos morrendo, então nós precisamos de Deus para manter-nos vivos. Mas não é só vivo aqui na terra, não, mas é vivo e esperançoso para o grande dia do Senhor. Porque, irmãos, o texto, como foi mencionado aqui também no culto passado, né? Bem claro que as 5 virgens que eram prudentes, além de estarem iguais às outras que eram imprudentes, elas tinham azeite de reserva, ou seja, elas estavam na posição. Estava acabando, mas ela estava adquirindo. Estava acabando, mas ela estava adquirindo. Estava acabando, ela estava adquirindo. Glória a Deus. O noivo veio, elas foram e as outras ficaram. A igreja está assim, irmãos. Não é todos quando Jesus voltar que vai ficar, que vai subir. Muitos vão ficar, sabe por quê, irmãos? Porque vivem na igreja, mas praticando as coisas do mundo. A vida com Deus é uma vida purificada e santa. Aleluia, Jesus. Quem quer viver para Deus, ou vive a sua vida, enraiza e tem a essência de Deus dentro de si, ou então vai perecer com o mundo, porque o dia que Jesus vier, não é só os ímpios que vão perecer, mas os rebeldes também. Aí muitas pessoas vão dizer assim: Senhor, mas eu estive na igreja 20, 30, 40, 50 anos, Senhor. O Senhor vai fazer isso comigo? Esteve na igreja, mas nunca esteve em Cristo. A multidão, note quando você vai ler os evangelhos, o evangelho é bem claro quando ele diz assim: uma multidão acompanhava Jesus. Você já parou para, quando você for ler um texto assim, igreja, pega um texto que fala sobre multidão andando atrás de Jesus e para daquele texto para você entender uma coisa. O que o Espírito fala assim: Espírito, ensina para mim o que é essa multidão, quem é? Aí ele vai falar: essas pessoas que dizem que acreditavam no Mestre, que gostava até do que o Mestre fazia. O Espírito chama Jesus de Mestre. Acreditava no que o Mestre fazia, mas quando o Mestre falava de arrependimento, todo mundo ia embora. Todo mundo não queria renunciar, porque o pecado da carne acaba sendo maior do que a vida com Deus. É isso que o profeta Joel está dizendo. Olha, é tempo de reconciliação. Notem que aqui no capítulo 3, versículo 28, está bem claro o texto, irmãos, quando ele diz o seguinte. A gente vai entender melhor, eu vou encerrar esse texto aqui, ó. Diz assim, ó: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Mas pastor, então quer dizer que compensa continuar pecando? Porque o texto está dizendo que é toda a carne, ou seja, não vai ficar uma carne sem derramar o espírito. Irmãos, se você ler o livro de Joel, você vai entender que o livro de Joel está falando a respeito do final dos tempos, da vida de Jesus, das coisas que vão acontecer, e as pessoas que serão derramadas do Espírito serão aquelas que irão partir para a glória, porque receberão, segundo o texto de Apocalipse, o seu galardão. E quem estava na terra praticando coisa errada, praticando coisa mal, quem viveu vida de rico aqui na terra, já teve o seu galardão na terra, porque o galardão de Deus é diferente do galardão da terra. É diferente. Então, vida com Deus, igreja, que siga viver uma vida íntegra para o Senhor, não deixando as coisas materiais entrando no seu coração para te afastar de Deus, porque enquanto os nossos olhos olharem para as coisas materiais, o nosso coração jamais fará parte das coisas espirituais. É por isso que o Senhor diz: chega de tradição, não quero mais. Não adianta o povo chegar, depois ficava lá pecando, já por isso até. Aí depois ia lá fazer ceninha para Deus, pegava sua roupinha e abria, tinha até o que? Não dá, né? Abria sua roupinha
rasgar para chamar a atenção de Deus. Chamou tanto que Deus disse assim. Olha, vai vendo aí. Chamou tanto a atenção de Deus que Deus vai dizer assim: rasguem o seu coração e não as vossas vestes. Em outras traduções, suas roupas. Era isso que eles faziam. Deixa aqui, por favor. Era isso que eles faziam. Isso aí já estava virando, Deus já estava ficando chateado com isso. Entenda uma coisa, igreja: eu não posso pecar, e depois lá ficar para Deus, fazer ceninha, ficar chorando, derramando lágrimas de crocodilo, dizendo que isso vai agradar a Deus, que não vai. Deus está dizendo: chega! Aleluia, Jesus! Te dá trabalho para costureira. Aleluia, Jesus! Chega, para com isso. Você tem que ter uma vida santa. Olha, o primeiro veio a dureza, o problema, a dificuldade. Aí Deus faz juízo das pessoas. Agora é a hora do juízo. A pessoa vem para o juízo. Se a pessoa não se converte, Deus está falando no juízo: olha, é tempo de voltar, é tempo de se aproximar de mim. Eu tenho vida eterna para você. O mundo não tem nada, o mundo só tem morte eterna, mas eu tenho vida eterna. Você quer? As pessoas, só que o que Deus faz, igreja, não é fazer o que a pessoa não quer. Deus dá liberdade para a pessoa escolher o caminho que quer. E a nossa vida, eu já estou encerrando, a nossa vida aqui não terá sentido se não for para Deus. Porque senão nós vamos voltar aqui perdendo tempo aqui na igreja. Se o meu alvo não for o céu, o que eu estou fazendo aqui? Não adianta depois eu chegar lá, pecar lá fora, e depois ir lá, Deus, rasgar a veste, rapar a cabeça, igual eu vejo muitas pessoas, até hoje faz isso aí. Tem pessoas que rapam a cabeça, pega areia, joga na cabeça, evangelista Osarias, para chamar a atenção. Deus não quer isso. Deus quer o que está dentro de você, o que bate. Aleluia, Jesus! Rasga o seu coração e não sua veste. Senhor, eu peço que o Senhor me perdoe. Que o Senhor, eu reconheço os meus erros. Eu reconheço, Senhor, que esta palavra está falando comigo. E é momento de voltar a Deus. Me ajuda a firmar. Aleluia, Espírito Santo! Da honra, da glória, seja Por isso que o texto diz, irmãos: a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Vamos pegar com Deus, irmãos. Talvez que a pessoa fala: pastor, mas que palavra dura é essa? Mas não é a palavra, é o texto, irmãos. Vai estudar o livro de Joel. É até bom às vezes escolher textos e colocar para que a pessoa que vai pregar no tema, ela estude o tema. Porque assim que você coloca um texto, alguém vai pregar um texto, vai ter que ler o tema, vai ter que ler a Bíblia, e às vezes tem que ler os 3 capítulos do Evangelista João Paulo, para entender. Tem que buscar referência bíblica para poder entender o que Deus quer para cada um de nós. E o que Deus quer é que as pessoas se arrependam e que as pessoas voltem, para então ser derramada sobre a carne o Espírito de Deus. Aleluia, Jesus! Tem pessoas que dizem assim, evangelista São Paulo: eu oro, eu faço jejum, eu clamo, faço e aconteço, e eu não consigo ser batizado com o Espírito Santo. O que está faltando? Está faltando por ele passar por esses 2 processos. Primeiro é o processo da dificuldade, da luta, da dor. Porque quem está na dor vai buscar quem? O verdadeiro médico. Deus está doendo, Senhor, me ajuda. Depois reconhece: Deus, eu sei que eu pequei, que eu errei, mas eu não quero pecar mais, Senhor. Eu quero viver uma vida nova. Aí sim, confessou com a sua própria boca que não quer mais pecar, que quer sair do erro, do pecado. Aí Deus vai perdoar. Aí o Espírito Santo vem. Porque o Espírito Santo não entra, não habita em corpo totalmente pecaminoso. A gente precisa se colocar diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse bem claro na carta que ele escreve a Romanos, capítulo 12: irmãos, eu rogo que você apresente o seu corpo. Não é o do outro, não é da sua mãe, do seu pai, do seu filho, não. É o seu corpo. Como? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém, igreja? Amém! Quer
disse a Deus: como sacrifício vivo, Deus, a partir de hoje eu vou pegar firme, Senhor. Eu não oro, não tenho força para orar, mas Deus, eu quero começar a orar 10 minutos, quero passar para 20, para meia hora, 1 hora, 2 horas. Eu quero, Senhor, eu quero, meu Deus querido. Faça um sacrifício e Deus derramará do Espírito dele sobre a sua carne. Amém, igreja? Aplauda Jesus.